Eu voltei pra minha cidade achando que fantasma era coisa de criança. Até encontrar meu nome numa lista de mortos debaixo do fogão da minha mãe. Eu voltei para Morro Seco, acreditando que 13 anos de educação formal tinham me curado do medo de fantasmas. Estava errada. Tem coisas que o diploma não cura. E tem outras. Outras que o silêncio alimenta até virarem monstros reais. Monstros que andam, que observam, que esperam na névoa da madrugada usando um chapéu de feltro preto. Monstros sem rosto. Eu tinha 8 anos quando vi pela primeira vez. Da janela do meu quarto, madrugada, aquela figura parada no meio da praça. Chapéu preto, sobretudo comprido, completamente imóvel. Chamei minha mãe. Quando ela chegou, não havia nada lá. Ela me disse que era pesadelo. Eu acreditei porque precisava acreditar. 15 anos depois, eu era professora de história em São Paulo. Vida boa, apartamento pequeno, namorado, arquiteto. Então mamãe ligou. Não, a vizinha ligou. Dona Célia não estava bem. Demência. Disseram. Precisava de alguém da família. Eu era a única que sobrou. Foi na estrada de volta que eu vi de novo. 3 da manhã, faróis iluminando a névoa. E então ele atravessou. Aquela silhueta inconfundível. Freiei com tudo. Quando assim a poeira baixou, não havia nada. Apenas a estrada vazia e meu coração batendo como tambor. A casa estava pior do que eu lembrava. Papel de parede descascando, cheiro de mofo e café velho, relógio de parede parado às 3 da manhã. Mamãe estava sentada no sofá com plástico protetor, olhando para a parede. Mãe, sou eu, Joana. Ela virou devagar. Os olhos não me reconheceram. Ele voltou, ela disse. Voz plana, distante. Tá chamando os nomes. Eu encontrei a lista naquela noite. Caderno velho na gaveta da cozinha. Caligrafia que eu não reconheci. 17 nomes de moradores. 5 estavam riscados com algo marrom, escuro. Sangue seco, pensei. E ri do absurdo. Não podia ser sangue. O último nome da lista era o meu. Não dormi aquela noite. Fiquei sentada na cozinha, olhando aquele caderno como se ele fosse explodir. Joana Guedes. Escrito em tinta preta, letra trêmula, esperando ser riscado. Tentei me convencer de que era coincidência. Morro Seco era pequeno. Muita gente tinha o mesmo nome. Mas eu sabia. No fundo, eu sempre soube. Aquela coisa que vi quando criança nunca tinha ido embora. Só estava esperando. Eu não acreditava em fantasmas. Acreditava em trauma, em coincidência, em demência senil. Mas Morro Seco tinha um jeito de fazer você duvidar das próprias certezas. Na primeira noite não consegui dormir. Saí para caminhar. Hábito idiota de cidade grande. A praça estava deserta. 3 da manhã, névoa subindo do chão como se a terra estivesse respirando. Foi quando eu vi, no coreto, a silhueta, exatamente como eu lembrava. Meu coração disparou, mas minha cabeça gritava: é só um morador, alguém voltando para casa. Acendi a lanterna do celular. A figura virou na minha direção. E onde deveria ter um rosto, não havia nada. Não sombra, não escuridão. Vazio. Como se alguém tivesse recortado aquela parte da realidade e deixado um buraco. Vazio côncavo, que puxava a luz da lanterna para dentro, engolindo. Eu corri. Não me orgulho, mas corri. Voltei para casa da mãe tremendo, tranquei portas e janelas, acendi todas as luzes. Mamãe continuava no sofá, mesma posição. Você viu ele? Ela disse. Não era pergunta. O que a gente fez? O que a gente não disse? Eu precisava de respostas. Não do tipo que aparece em sessão de terapia, mas do tipo que se encontra em registros, documentos, fatos. A igreja foi minha primeira parada. Nossa Senhora da Conceição, construída em 1890. Fachada branca descascada. Sino rachado que ninguém tocava há décadas. O padre era jovem, novato. Não sabia nada sobre Morro Seco, além do que constava nos registros oficiais. Levou-me até o arquivo. Livro de óbitos encadernado em couro, páginas amareladas. Virei até chegar em janeiro de 1924. Páginas arrancadas. Não delicadamente. Rasgadas, bordas irregulares, como se alguém tivesse puxado com violência. Fevereiro, março, abril, até dezembro. O ano inteiro. Sumido.
Manchas escuras nas bordas onde as páginas foram arrancadas. O padre disse que era ferrugem. Mas ferrugem não tem aquele tom específico de marrom. Sangue tem. A escola abandonada foi mais generosa. Encontrei o diário da professora Maria Augusta Ferreira. 15 de março de 1924. Aconteceu o impensável. Os trabalhadores da fazenda Santa Cruz se rebelaram. Dizem que o senhor Jerônimo batia neles, acorrentava, fazia coisas piores. 23 almas agora estão desaparecidas. Depois, encontraram o senhor Jerônimo esta manhã, na praça. O que fizeram com ele? Senhor, tem piedade. As famílias Tavares ameaçam destruir Morro Seco se alguém falar. O vigário propôs um pacto. Enterrar todos juntos, sem nomes, sem registros. Esquecer. Última entrada, letra trêmula. Fizemos um pacto com o silêncio. Que Deus nos perdoe pelo que isso vai gerar. As mortes aceleraram depois disso. Meu primo Davi morreu em acidente de trator. Decapitado. A viúva jurava que ele tinha visto o homem sem rosto, parado na plantação na noite anterior. 2 dias depois, Júnior Tavares sumiu. Filho de fazendeiro, neto de neto da família que mandou calar Morro Seco. Encontraram o carro dele abandonado. Porta aberta, chave na ignição. Júnior nunca mais apareceu. Procurei seu Valdemar, o único morador que ainda falava comigo. Homem de 65 anos, mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira na terra. Encontrei ele no bar vazio do vilarejo. Seu Valdemar, eu preciso saber! Meu nome tá numa lista. Por quê? Ele bebeu a cachaça de um gole só. Demorou pra responder. Sua bisavó, criança. Ela era trabalhadora da Santa Cruz. Sobreviveu porque estava grávida, esconderam ela. Meu avô também sobreviveu. Ficou 3 dias enterrado no mato, fingindo de morto. Ele olhou pro copo vazio. A gente achou que esquecer ia fazer a dor passar. Mas dor que não tem nome vira outra coisa. O homem do chapéu preto é Jerônimo Tavares? Era. Agora é outra coisa. Tudo que a gente não disse. Tudo que a gente enterrou junto. Vítima e algoz, sangue e culpa, tudo misturado. Ele aparece pra quem tem sangue envolvido. E não para até ouvir os nomes. Que nomes? Ele me olhou como se eu fosse criança tola. Os 23. Naquela noite eu fiz algo estúpido. Ou corajoso. Ainda não decidi. Voltei pra praça. 3 da manhã, como sempre. Levei meu celular não pra ligar pra ninguém, mas pra fotografar. Precisava de prova. Ele estava lá, no coreto, esperando. Tirei a foto. O flash iluminou a praça inteira por 1 segundo. Quando olhei a tela do celular, quase deixei cair. A imagem não mostrava vazio. Mostrava rostos. Dezenas deles, sobrepostos, fundidos, todos gritando em silêncio. Homens, mulheres, jovens, velhos. E no centro, mais nítido que os outros, um rosto de homem de meia idade. Bigode espesso, olhos frios. Jerônimo Tavares. Mas não era só ele. Era todos. Vítimas e algoz, transformados em uma coisa só. O pacto de silêncio não tinha enterrado a violência. Tinha fundido tudo numa entidade única. Horror amalgamado. Olhei da tela pro coreto. Ele tinha se aproximado. Não tinha ouvido passos. Não tinha visto movimento. Mas agora estava a 5 metros. O vazio do rosto pulsava, como se estivesse respirando. E senti... Não ouvi. Senti uma voz na minha cabeça. Diga os nomes. Eu sabia o que precisava fazer. Eu passei o dia seguinte pesquisando. Arquivos da diocese em cidades vizinhas, jornais antigos digitalizados, cadastros de trabalhadores rurais em bibliotecas empoeiradas. Ninguém queria falar, mas documentos não mentem. Eu consegui os 23 nomes. Voltei para casa da mãe ao anoitecer. Ela estava na janela, olhando para a praça. Você vai fazer então, ela disse. Preciso. Ele pode te matar. Ele vai me matar de qualquer jeito. Pelo menos assim, eles são lembrados. Mamãe me deu algo. Um papel velho dobrado em 4. Abri. Era o registro de batismo da minha bisavó. No verso, em letra dela, uma lista. Os mesmos 23 nomes que eu tinha encontrado. Ela nunca esqueceu. Mamãe sussurrou. Nenhuma de nós esqueceu. A gente só parou de falar. Às 3 da manhã voltei pra praça. Levei os documentos todos.
Fotografias, registros, o diário da professora, a lista da minha bisavó. Coloquei no chão, em círculo ao meu redor. Acendi velas. 17. Uma para cada nome que ainda não tinha sido riscado. Respirei fundo. Olhei para o coreto vazio. Era hora de quebrar o silêncio de 100 anos. Ele apareceu imediatamente. Não no coreto, ao meu lado. Como se sempre tivesse estado ali. O vazio do rosto se expandiu, tentando me engolir. Senti minhas memórias sendo puxadas. Minha infância, meu nome, o rosto da minha mãe. Tudo sendo arrancado como páginas de um livro. Mas eu comecei a ler. Antônio Ferreira dos Santos. Minha voz tremia, mas continuei. Benedita Maria da Conceição. Carlos José Mendes. Nome por nome. 23 vezes. Cada nome era uma lâmina, cortando-as o silêncio que tinha alimentado aquela coisa por 100 anos. A figura convulsionou. O vazio começou a rachar, e por entre as fissuras vi os rostos novamente. Mas dessa vez, separados. Não fundidos. Cada um distinto, reconhecível. Cada um finalmente sendo visto. Finalmente sendo nomeado. Jerônimo Tavares. Eu disse o último nome. O nome que ninguém tinha ousado pronunciar. A entidade gritou. Não com voz, mas com presença. A praça inteira tremeu. As velas apagaram. E então, silêncio. O vazio se desfez. Não desapareceu. Se desfez, como película queimando. O chapéu caiu no chão, lentamente. E quando tocou os paralelepípedos, estava vazio. Apenas um chapéu velho. Nada dentro. O sino da igreja tocou. Pela primeira vez em décadas, tocou claro. Limpo. Sem distorção. 1, 2, 3 vezes. Amanheceu. Os moradores me encontraram ao amanhecer. Alguns furiosos. Você expôs a gente, trouxe vergonha para a família. Outros aliviados, chorando, agradecendo. Seu Valdemar apenas acenou, um meio sorriso cansado. Eu contei tudo. Para quem quis ouvir e para quem não quis. Mandei documentos para jornais, historiadores, universidades. A história de Morro Seco não ia morrer de novo. Houve resistência. Ameaças, inclusive. Mas ninguém mais desapareceu. Ninguém mais morreu. O custo? Morro Seco agora era conhecido. Não como o vilarejo pacato do interior, mas como lugar de massacre, de silêncio, de vergonha. Alguns moradores nunca me perdoaram por isso. Instalei uma placa na praça. Bronze, com os 24 nomes. 23 vítimas. Um algoz. Não porque Jerônimo merecesse ser lembrado, mas porque esquecer qualquer parte da história era o que tinha causado aquilo tudo. Mamãe melhorou. Não curou? Demência não tem cura. Mas parou de murmurar sobre ele voltou. Passou a contar histórias da bisavó, coisas que ela tinha guardado por décadas. Como se um peso tivesse sido tirado. Eu aprendi que verdade não é indolor. Às vezes, curar dói mais que a ferida. Faz 2 anos desde aquela noite. Não tive mais avistamentos. Ninguém teve. A névoa ainda sobe ao amanhecer. Mas é só névoa. Não carrega peso, não esconde nada. Mas eu ainda acordo às 3 da manhã. Às vezes. Olho pela janela pro coreto vazio. E penso em quantas outras histórias existem por aí. Quantos outros morros secos, com seus pactos de silêncio. Seus fantasmas alimentados por vergonha coletiva. O Brasil tá cheio deles. A gente gosta de achar que passado é passado, que tempo cura, que basta virar a página. Mas eu aprendi na pele. O que você enterra sem nome não apodrece. Fermenta, cresce raízes, vira outra coisa. Memória não é sobre lembrar tudo com carinho. É sobre ter coragem de olhar pro que dói e dizer: isso existiu. Isso foi real. Essas pessoas viveram. Essas pessoas sofreram. E seus nomes eram... Eu os carrego todos. 23 trabalhadores. Um algoz. E o peso da lição que eles me ensinaram. Alguns fantasmas só vão embora quando deixam de ser segredos. Mas mesmo depois que vão, a névoa ainda pesa sobre Morro Seco. Porque há coisas que a verdade não cura. Só torna visíveis. A gente sempre soube que o silêncio tem peso. Mas ninguém nos disse que, se você cala uma história por tempo suficiente, ela cresce dentes e volta para te devorar.